Bom dia, bem-vindos para mais uma aula de gestão financeira. Hoje é a nossa aula número 7 e a gente, basicamente, hoje vamos trabalhar a matemática financeira fazendo contas. Então, eu vou pedir para que quem não está com uma calculadora aí na mão, sugiro que vá buscar uma, né? Enquanto a gente tem esse ritual inicial de sempre. Então, nosso olhar para a realidade é sempre enevoado, né? Então, por mais que a gente saiba, acho que ninguém pode falar que sabe tudo. Então, por mais que a gente saiba, sempre tem algo que a gente não sabe. Isso simboliza aí as nuvens encobrindo aquilo que a gente não sabe. E a gente precisa estar se ajudando aí para tirar um pouco dessas nuvens para que a gente possa ter um olhar mais amplo da realidade. Uma coisa é voar num céu cheio de nuvens e a gente não saber para onde a gente está indo. Outra coisa é a gente voar num céu aberto, todo azul, você conseguindo enxergar o horizonte de forma plena, né? Mesmo assim, a gente tem uma visão limitada, a gente precisa dar uma volta para olhar o outro lado, né? Então, esse exercício aí de remover nuvens é que a gente tenta fazer sempre. O quiz 7, esse é um quiz light, ele é individual, eles têm lá uma pesquisa com 4 perguntinhas valendo 1 ponto o quiz inteiro, e esse quiz 7 ele vai se somar à menor nota que vocês tiveram, tá bom? Como eu disse, vocês terão de 4, não, as 4 melhores notas de 7 quizzes valendo 10. E sempre tem tempo aí de estar fazendo até a primeira semana de novembro. Qualquer esclarecimento é sempre pode estar solicitando e qualquer pergunta, fiquem à vontade aí para fazer. Então, esse quiz 7 tem prazo até quarta-feira da semana que vem e ele vale 1 ponto. E eu não... Não tem feriado essa semana, né? Eu estou de férias, mas não tem feriado. Ok. Virando a página. Olha lá. O operacional é o mesmo, a gente continua aqui por aqui, né? E o contrato andragógico, ele é o mesmo, aquelas 9 cláusulas que vocês podem ver lá na primeira e na segunda aula. E combinados aí sobre publicações, a gente já viu e a gente vai estar vendo, né? Para que a gente possa ter aí entre aspas, aí um departamento falando a mesma língua, um departamento publicando da mesma forma, ok? Para que tenhamos aí um padrão. Vocês, como futuros gestores financeiros, também vocês vão buscar essa padronização, porque ela é melhor para a comunicação. Virando a página. Como eu disse, a gente vai estar vendo aí a parte mais prática, né, da matemática financeira. Acho que são mais ou menos, 6 exercícios muito básicos que a gente vai estar vendo hoje da matemática financeira. E ela vai ser 30% da nossa prova até o final do ano. Mas, assim, essa dedicação de tempo, basicamente, foi a aula passada e a próxima aula. Mas a gente, na necessidade, vocês podem estar sempre perguntando e a gente vai esclarecendo, não é? Nós temos aí o juros simples, que tem essa fórmula J-CIT. Tem uma coisa que eu lembrei, que é o seguinte: a matemática financeira, ela é uma matemática dos ramos da matemática, é um pedaço jovem, né? Tem mais ou menos 100 anos só. E a matemática financeira, tal qual a gente conhece ela hoje, ela é um ramo da matemática
jovem. Se a gente comparar aí com Teorema de Tales ou a geometria básica, são elementos da matemática que têm 2.500 anos. E a matemática financeira ela tem mais ou menos aí 100 anos. Deve estar completando um centenário. Aí, o que acontece? Não existe um padrão. A gente pode falar ainda que não existe um padrão. Se vocês abrirem vários livros aí de matemática financeira, vocês vão encontrar, por exemplo, a fórmula J-CIT, conforme a gente está trabalhando, mas vocês podem ter também a fórmula J-PIN, que é a mesma coisa. Daí a gente ser importante descobrir o significado das coisas, né? Então, capital é igual a principal é igual a capital, né? O capital é o nosso vil metal agora, né? O dinheiro que eu tenho agora. Ou do nosso negócio, aquele volume de dinheiro que eu tenho agora, ele é chamado também de principal. E sobre ele incide um índice de taxa de juros. O I aí é o mesmo. E tem alguns autores que, ao invés de chamar de tempo, chama de N, né, que é uma nomenclatura mais matemática. Mas dependendo aí da apostila, dependendo do livro que vocês estudam, vocês vão encontrar outras formulações. Mas entendam que N é tempo, T é também tempo, N é prazo, T também é prazo. Está falando da mesma coisa. Principal e capital são sinônimos, né? E o I é o índice da taxa, né? Que seria a taxa dividido por 100. Em juros compostos, a gente tem também essa outra fórmula. E também existe aqui um encaminhamento para um padrão que é o da HP. Existe uma da Hewlett Packard, existe uma calculadora financeira já há muito tempo. Essa calculadora financeira, ela também tem um outro padrão. E o mercado, ele costuma trabalhar nesse outro padrão. Onde a gente encontra lá o M, pelo padrão HP, é FV. Onde a gente encontra o C, pelo padrão HP, é PV, que multiplica o mesmo 1 mais o I. Aí, no caso, ele é mais universal. E no caso da HP, é N mesmo. Vou trazer aqui para cá, Ctrl V. Então, é N, porque é o padrão HP. A HP tem 5 teclas financeiras, e aqui a gente está falando de algumas, FV, PV, o I e o N. Então, vocês podem estar encontrando literatura trabalhando montante capital, ou FV é do inglês, Future Value, ou valor futuro. Do inglês, a gente tem o PV, que é o Present Value, valor presente, o valor agora, que é o dinheiro que eu tenho agora, que é o capital, que é o principal. O I é o índice e o N é o tempo. Esse N ele vem daquele N neperiano da matemática, ok? Então, seja de um jeito ou de outro, como a matemática financeira é um ramo da matemática que é jovem, o que acontece? A gente não tem uma padronização. Mas parece que o mercado, né, no caso, eu conheço a tecnologia HP há bastante tempo, né? Eu comecei a conhecer a HP em 79. E aí, nem era a 12C. Né? Então, existe HP Financeira 12C. E, naquela época, a predecessora, né, da HP 12C era HP 38C, que era
HP naquele momento. Então, eu comecei a aprender a usar a matemática, a calculadora financeira, na 38C. Depois, logo em seguida, veio a 12C, que é um padrão que tem até hoje. E se fosse um padrão ruim, já teria caído. Mas se vocês passarem aí por bancos, por financeiras, vocês vão ver aí os gerentes usando essa calculadora. E para o nosso trabalho aqui, não é necessário, mas ela existe, né? Eu, nesse tempo todo, acho que já tive 4, né? 4 HPs. Elas duram mais ou menos 10 anos cada uma. Então, é isso. E hoje tem a HP 12C virtual. Vocês podem baixar esse aplicativo para o celular de vocês, tá bom? E depois começar a estudar o uso da HP. Aí, entendendo aí cada uma das letrinhas, J é juros, C é capital, isso a gente viu na aula passada. Então, o capital também pode ser chamado de principal. O índice é o índice da taxa, né, que é a taxa dividido por 100. O tempo, que é o T, em alguns autores é chamado de N também, M de montante, né? Valor futuro, né, na nomenclatura HP, né? E a gente vai encontrar outros sinônimos aí na nossa caminhada. Uma coisa é o dinheiro agora e outra coisa é o dinheiro no futuro. E no raciocínio da matemática financeira, o dinheiro que eu tenho agora sempre é menor do dinheiro que eu terei no futuro. Então a gente pensa sempre pelo lado otimista, né? No caso, pelo lado do banqueiro. O dinheiro que eu tenho agora, amanhã, ele vai ser acrescido de juros. O que eu vou ter daqui a algum mês também vai ser o dinheiro que eu tenho agora, acrescido de juros. O raciocínio da matemática financeira. Isso que a gente precisa tentar realizar aí na nossa vida financeira. Virando a página aqui. Então, algumas perguntinhas aí dessa formulação. J-City, por exemplo. Quantas variáveis tem? Respondam aí para mim, por favor. Na fórmula J-City, a gente tem quantas variáveis? Tchan, 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 tchan. 4 pessoas arriscando. 4 variáveis, professor? Isaías falou 4. Mais alguém arrisca? Confirma ou pensa num número diferente? Acho que 4, professor. O Elton, 4. Mais ninguém corajoso? É 4 sim, gente. Ó. Vamos lá. A variável J, né? Dependendo do contexto, por que varia? Depende do contexto. Então, os juros num contexto é um, em outro contexto é outro, e assim por diante. A questão do capital é uma outra variável, ele é um valor que varia dependendo do contexto. A taxa também, como a gente já comentou, né, na questão de contexto, eu posso ter um índice de taxa que é mais próximo da realidade americana, mais próximo da realidade brasileira, mais próximo da realidade japonesa, por exemplo, falando do índice da taxa. E do tempo também, né? Dependendo do contrato, em geral, um contrato de habitação, ele tem prazos de 10, 20, 30 anos, mais ou menos. Mas aí, por exemplo, num estabelecimento comercial, temos prazos de 6, 12, 18 meses, por exemplo.
Financiamento de veículo, a gente pode ter prazos de 12, 24, 36 meses, e depende da situação, das pessoas que se arriscam aí, podem ter até contrato de 60, 84, 96 meses, e assim por diante, né? Então, são variáveis. Em cada uma dessas letrinhas, existem valores que não são fixos, são estabelecidos, depende do contexto. E na matemática, quando a gente tem uma equação, o que acontece? Se a gente sabe das 4, 3, a que a gente não sabe, sempre é determinável, né? Com uma variável apenas, a gente, como está escrito lá, para ser descoberta, essa variável é determinável. A gente consegue descobrir qual é o valor dela. Então, se eu quero saber os juros, eu preciso ter um valor de capital informado, um índice de taxa informado e um tempo informado. Aí, nesse exemplo da aplicação direta, se me informaram o valor do capital, me informaram o valor do índice, me informaram o valor da taxa, eu faço essa quantia de vezes, o resultado dessa multiplicação é os juros, não é? E como a letra J, quando eu falo de aplicação direta, de obtenção direta, é porque eu não preciso ficar passando valores para a esquerda ou para a direita da equação, né? A letrinha J, ela já está isolada à esquerda. E as outras 3 são valores que precisam ser informados. Se esses 3 forem informados, a multiplicação deles, o resultado é o J, o valor dos juros. Tudo bem? J minúsculo. Então, tem autores que, para essa fórmula, fazem 4 variações, mas eu prefiro que vocês memorizem uma só, né? Então, eu sugiro que vocês memorizem o J-CIT, como a gente tem aí também a outra fórmula que é dos juros compostos. Então, tem autores que fazem 4 formulações, mas eu sugiro para vocês que vocês memorizem uma só. E depois, com as regras aritméticas, com essa fórmula memorizada, qualquer uma das variáveis aí é determinável se 3 forem informadas. Então, virando a página, a gente vai exercitar um pouco isso. Virando a página aqui, colocando números nessa fórmula de juros simples, né? Questões podem perguntar por capital, mas para isso é preciso que o contexto informe valores de outras variáveis, e o mesmo acontece com as demais. O índice pode ser motivo de uma questão, bem como o tempo. Então, tem contextos que podem perguntar pelo capital, contextos que podem perguntar pelo índice, e tem contextos que podem perguntar pelo tempo, por exemplo, né, além dos juros. Agora a gente tem dois exemplos, né, que pergunta aí qual os juros e depois qual o capital. Então, com a calculadora aí na mão, por favor, façam essa conta. Eu tenho R$5.000 de capital, o índice é o 0,05 e o tempo é 5. E nesse exemplo, está lá entre parênteses, esse tempo está refletindo para nós 5 meses. O tempo em meses. Quanto que dá essa continha aí, gente? Publiquem aí para mim ou falem o resultado. Qual o valor dos juros nesse exemplo? Eu não fiz a conta. Não, eu fiz a conta sim, mas eu não lembro do resultado, não. Eu fiz a conta uma vez só. Temos uma resposta, 2. 3. Tá. Então, gente, a ordem dos fatores não altera o produto. Temos um resultado diferente aí. Mas vamos lá.
Então, eu vou pegar na calculadora e digitar 5,000, 3 zeros, né? Vezes 0,05 e vezes 5. E igual, dependendo da calculadora, eu preciso, uma calculadora simplesinha, eu digito 5.000 vezes 0,05 igual. Esse resultado eu vou digitar vezes de novo, digito 5 igual. E aí a resposta é 1.250? Tem uma resposta diferente. Deixa eu fazer aí com vocês. Então, na minha calculadora, 5.000 vezes 0,05 igual vezes 5 igual 1.250, certinho. Então, esses juros, nessa situação, 5 meses, a quantos por cento, gente? 0,05 reflete quantos por cento? E 0,5%, professor? Não. Esse 0,05 precisa ser multiplicado por 100 para a gente falar da porcentagem. 5%, perfeito. Então, ó, 0,05 vezes 100 dá 5%. Então, se a gente tem uma aplicação, um investimento, um empréstimo que ele cobra 5% ao mês por 5 meses, de um valor de 5.000, ele vai render R$ 1.250. Foi essa a conta que a gente fez. Então, num contexto, poderia ter um exercício assim, falando assim, apliquei R$ 5.000 a 5% ao mês por 5 meses. Qual é o valor do rendimento? Né? Então, a resposta é 1.250. Tá claro aí, gente? Para esse primeiro exemplo dos juros? Para mim está claro, professor. Só que interessante, professor, só uma sugestão. Pois Poderia não. ficar alguns exercícios lá para a gente fazer, para a gente treinar e de repente trazer a dúvida no dia da aula, porque assim fica meio que corrido, sabe? Ah, Não tá. naquele formato de formulário, mas assim como um conteúdo de apoio. Entendi. Eu assim, tinha esperança, Welton, assim, que lá no formulário vocês já tivessem anotado os valores e tivessem tentado exercitar esses valores, né? Mas a gente anota aí a tua solicitação e a gente verifica o que pode. Talvez no próximo roteiro eu acrescente aí alguns exercícios, né, para essa prática que você está falando. Fala, Will. Então, professor, o que ele quis dizer é porque nosso dia a dia é bastante corrido. A gente, sim, coloca em meta que a gente tem que estudar, porém, se tiver alguma coisa já fixa para a gente estudar, aí a gente já entra na aula, já faz os exercícios. Agora, se deixar para a gente ir buscar para fazer essa lição por nós mesmos, a gente acaba esquecendo por ter o dia corrido, né? Então, seria bom os exercícios a mais. Entendi. Então, em cima disso, o que eu pensei agora? Não sei se a minha primeira solução, Will, seria no próximo roteiro estar acrescentando alguns exercícios para que vocês possam fazer. Assim, bem legal. Obrigado, hein, professor? Tudo bem? Exercitar essa situação, né? Eu vou virar a página para o próximo, para o próximo exemplo, né? Qual o capital? Então, eu posso ter, na síntese, um exercício que pergunta pelos juros. E na síntese, eu posso ter um outro exercício que pergunta pelo capital. E nesse caso, a fórmula é a mesma, né? Só que o contexto vai informar para nós o quê? Ele vai informar para nós o valor dos juros, o índice e o tempo. E nessa
formulação aí, a gente descobre o que fazer. Aqui, gente, qual é a primeira sugestão de vocês nesse exemplo? Qual o primeiro passo? O que a gente tem que fazer primeiro? Anotado, Cleide, mais exemplos. Ou mais exercícios, né? Tem uma pergunta aqui do Gabriel sobre a resposta. Na hora de escrever a resposta, então, resposta, eu prefiro, por exemplo, se fosse o padrão FUVEST, eu prefiro o padrão FUVEST. Então, eles pedem para colocar o R de resposta, né? E nesse caso aqui é um valor só, né? Daiane, bem-vinda. Então, vocês poderiam estar colocando o prefixo R cifrão e publicando no nosso padrão 1250,00. Então, essa seria, coloquei aí no chat, né, a resposta. Aqui, colocando no... Eu vou ter juros igual, como prefixo, o R cifrão, 1.2500,00. No nosso caso aqui, para separar milhar é o ponto, e para separar decimal é o... Coloquei um zero a mais aqui, 1250. A vírgula. E podemos também, no que a gente encontra aí no mercado também, ter a resposta J igual 1.250,00 reais, em termos de publicação. Eu posso publicar de um jeito ou de outro. Tudo bem? Voltando para a questão do juro, olhando o chat aí que vocês perguntaram, a gente vai interagindo. Aí a gente volta agora para a questão do capital. Pergunta que eu fiz é se a questão informa os juros, informa o índice, informa o tempo e pergunta pelo capital, né, substitui os valores. Ele falou que rendeu 5 mil. O índice da taxa é 5%. Não, a taxa é 5%. Então, o índice é o 0,05 e o tempo é 5 meses. Está lá no enunciado. Eu coloco cada um dos valores na fórmula, já está substituído. O que eu faço primeiro agora? Multiplica, professor, o 0,05 vezes 5 primeiro? Isso, podemos fazer esse caminho, que eu acho que é o mais fácil agora. Então, a gente vai pegar lá os 5 mil, igual o capital. Quanto que dá lá o 0,05 vezes 5? Dá 0,5 vezes 5, 25. Então, aquele pedacinho da multiplicação já foi feito. Agora, qual que é o próximo passo? Isolar o C, né, professor? Isolar o C. E como que eu isolo o C, Welton? O 5 mil, perdão, o 0,25 está multiplicando, passa dividindo para o outro lado? Isso. Então, ele tem desse lado esquerdo, né, o 5 mil. Aí, o 0,25, que está, como você falou, está multiplicando de um lado, ele vai para o outro lado, dividindo tudo que lá está. Tudo que lá está é o 5 mil. Então, é 5 mil dividido, né? Essa barra significa divisão, igual o C, que ficou sozinho. A gente passou 0,25 dividindo 5 mil. Como o capital já ficou isolado, quando a gente fizer essa divisão, a gente já vai determinar aí o valor do capital. Essa igualdade, 5 mil dividido por 0,25 igual a C, ele vai implicar que C é igual a quanto?
Capital é igual a quanto? 200 mil? Deu 200 mil? Mais alguém? 20 mil? $20.000? 3, mais uma. $20.000. É 20 Então, mil, perdão, é 20 mil. o capital aqui, na fórmula, ficou assim, que esse 5.000 dividido por 0,25 vai dar os 20 mil. Então, se eu tenho 20 mil reais e aplico a 5% ao mês em 5 meses, o rendimento será de 5 mil reais, a essa taxa de 5%. Na resposta, é os 20 mil, né, do que a gente tem aqui na hora de publicar, faltou o 0,00. Tem uma observação lá da Cleide sobre exemplo com todas as calculadoras. É complicado, Cleide, porque se a gente pesquisar, né, algumas lógicas aí, é incrível como cada fabricante de calculador, cada fabricante de celular, ele usa um padrão, né? E às vezes ele usa o padrão científico, e às vezes ele usa o padrão simples, e tem alguns padrões que o pessoal acha que é mais fácil e acaba executando. Então, aí no caso, vocês precisam pegar mesmo o manual da calculadora de vocês, né, e exercitar essa situação. Porque aqui, por exemplo, quando eu falo de um ou outro exemplo, na hora de algumas calculadoras aí, o padrão ele é diferente. E aí a gente precisa descobrir, né, como que é a conta de vezes na calculadora que você tem, como que é a conta de potência na calculadora que você tem, e aí a gente faz essa adaptação. Se eu achar que hoje, né, fizer uma pesquisa que são 4 padrões, amanhã ou depois tem o quinto ou um sexto, infelizmente, né? Ainda mais na matemática financeira, que é jovem. Aí, eu já fiz uma pesquisa, como eu falei para vocês, em relação a cálculo de porcentagem. Então, alguns professores acham que ensinar porcentagem é só ensinar a regra de 3. Mas, na verdade, os caminhos não são só a regra de 3. Existem aí 18 caminhos, né? Eu encontrei aí na pesquisa que eu fiz, quando foi 2010, 2011, né? Olhando, passando por livrarias, passando por bibliotecas, abrindo vários livros, né? Então, eu encontrei 18 formas de autores trabalhando a aprendizagem de porcentagem. Eu não conheço todas as 18, né? Eu tenho uma lista lá em algum lugar, que eu não abri mais, das 18 formas. Agora, a gente memoriza as principais, né? E agora, em relação às calculadoras, eu conheço muito bem a HP e conheço muito bem uma calculadora comum, né? E quando, de repente, a gente tem um celular e ele já tem uma calculadora, às vezes vale a pena baixar uma calculadora padrão, para que a gente possa, um aplicativo de uma calculadora padrão, para que a gente possa usar sempre aquele padrão, né? Para não ter surpresas. Algumas calculadoras não se dão ao trabalho de adaptar a apresentação do resultado para o padrão Brasil, continua ainda no padrão americano. E isso também é uma outra confusão, e a gente vai tentando trabalhar aí de forma genérica. Tá bom? Fala, Antônio. Professor, pode repetir como você achou o capital? Eu não entendi muito bem. Então, nessa linha aqui, ó, a formulação, Antônio, você lê um contexto, né, de uma questão,
Então, nesse contexto, ele vai informar o valor dos juros, depois ele informa a taxa, que a gente transforma em índice, e depois informa o prazo. Né? Nesse caso aqui, são 5 meses, 5%, e rendeu 5.000. Então, a gente substitui na fórmula JCIT. Eu li o contexto e substitui os valores. Aí, tem autores que preferem passar tudo que está de um lado para o outro lado, de forma a isolar a variável. Mas, nesse caso aqui, essa conta ela é possível fazer. Aí eu prefiro fazer essa conta primeiro, os 5 centésimos vezes 5. Então, foi isso que foi sugerido, e por eu preferir dessa forma, eu fiz essa continha primeiro. Então, os 5 centésimos vezes 5, ou 5 centavos, né, vezes 5. 5 centavos vezes 5 vai dar 25 centavos. Então, isso que é o 0,05 vezes 5, ele virou lá, né, essa parte toda aqui, a gente copiei os 5.000, copiei o C, aí a multiplicação, e o 5 vezes 5 lá deu o 0,25. Então, aquela igualdade implicou nessa outra igualdade, feita já essa continha do 5 vezes 5. Agora, qual que é o objetivo agora? Nesse caso, como eu não tenho mais nenhuma operação para fazer, né, a gente fez aquela operação de vezes primeiro, o que eu preciso fazer nesse caso? Agora, isolar a variável. O que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o capital. Como eu quero descobrir o capital, o que a gente aprendeu? A gente deixa essa variável sozinha, em um dos lados, ou do lado esquerdo ou do lado direito. Nesse caso, eu acho que é mais fácil passar o 0,25 da direita para a esquerda. Desse lado daqui, como acho que o Elton falou, né? Ele está multiplicando o capital, quando eu passo para o outro lado da igualdade, ele passa como divisor. Então, o 0,25, ele está aqui do lado direito dessa igualdade, ele vai para o lado esquerdo como divisor. De um lado ele multiplica, no princípio da operação inversa, do outro lado ele divide. Então, ele divide quem? Os 5.000. Os 5.000 dividido por 0,25. Agora, a gente tem aí uma outra operação para fazer. E o capital, o Czinho, ele ficou isolado. Então, 5.000 dividido por 0,25, na publicação aí que colocaram no chat, eu não testei essa resposta, deu 20.000. Ficou mais claro, Antônio? Sim, professor, obrigado. Tudo bem? Então, esse outro exemplo. Só conferindo. Então, 5.000 dividido por 0,25 igual 20.000, exatamente. Certinho. Posso virar a página? Professor, esse cálculo na HP, você consegue fazer ele aí, deixar anotado? Eu consigo. Tem uma situação que a faculdade ela está pedindo, né, que a gente faça um evento presencial. Né? Aí, no evento presencial, uma das ideias, né, a gente poderia estar fazendo um laboratório de HP, marcar um dia da semana aí, para a gente estar na faculdade e exercitar HP. Mas a gente pode estar colocando aqui o uso da HP, né? Porque no curso de vocês, pelo menos quando eu dou a disciplina de matemática financeira, o dedicar tempo para matemática financeira pode ser 4 meses, dependendo do curso que vocês estão fazendo. E aí, quando eu sou professor de matemática financeira, aí sim a gente faz todo o trabalho em cima da HP, que, na minha opinião, é a melhor ferramenta. Mas eu posso... O que acontece? Só tentando passar a lógica aí para vocês, a HP, ela tem lá no layout dela uma tecla N, né?
depois uma tecla I, depois uma tecla PV, uma tecla PMT e uma tecla FV. São 5 teclas aqui. O padrão, a HP é muito fácil de trabalhar, né? O que acontece? Nesse caso, eu trabalho com 5 variáveis e o princípio é exatamente o mesmo. Se eu informo dessas variáveis apenas de 3 a 4, né? No caso do PMT, PMT significa abreviatura americana da palavra payment, que é pagamento, parcela, né? Então, nesse caso, no nosso contexto, não tem payment, não tem parcela, então a gente informa um valor zero. Nesse nosso exemplo aqui, qual que é o N, qual que é o tempo? É 5, tudo bem? Nesse nosso exemplo aqui, qual que é o I? É o... no caso da HP, ela faz a conversão. Então, na fórmula, a gente divide por 100, mas no caso da HP, a gente digita o valor, né? Então, o que eu li lá no enunciado, que a taxa é 5%, então na tecla I eu coloco o 5% da taxa. Na tecla PV, a gente não sabe o que é. Essa é a tecla que a gente vai apertar por último. Nesse nosso contexto, PMT, ele tem valor 0. E nesse nosso contexto, não tem valor futuro também, né? Não tem montante. Como não tem montante, ele é 0. Nesse caso aqui, a gente, por último, aperta a tecla PV, né? E aí, o que vai acontecer? Ele vai publicar que PV, né, no display da máquina, vai aparecer lá menos 20 mil. Formatado já. Vamos ver se eu não errei. Porque uma coisa é a minha memória, outra coisa é a minha memória 6.4. Então, eu tenho o aplicativo da HP no meu celular e eu vou colocar aqui, como eu falei para vocês, 5 em N, 5 em I, né? 0 em PMT, 0 em FV e, por último, eu vou dar um toque na tecla PV. Tem alguma coisa errada aqui. Aqui é juros simples, desculpa. Em juros simples não tem operação financeira, então não dá para fazer. Nos 2 próximos exemplos, eu posso usar, como que é? As teclas financeiras HP. Nesse caso, Welton, quando é juros simples, a gente não usa as teclas financeiras da HP, porque é operação aritmética só. Desculpam a falha aí. Então, pelo menos espero que fique claro, se a gente vai usar juros simples, eu não preciso de teclas financeiras. Mas se fosse substituir, substituiria dessa forma. Ok, professor, entendi. Tá? A gente pode entrar nesse ponto aqui, respondendo a sua pergunta, nas próximas 2 questões. E para quem pretende investir na área financeira, né, mesmo na administração ou na contabilidade, vocês podem, amanhã ou depois, investir na HP. E investindo na HP, agora pode ser o quê? Um aplicativo da HP baixado no celular de vocês. Tem algumas versões que são free, e tem outras versões que têm um pequeno investimento aí para estar baixando a HP no celular de vocês. Posso virar a página? Pode sim, professor. Ainda bem que eu testei.
porque a minha memória já estava me traindo em relação a teclas financeiras e juros simples. Então, em juros simples, eu não preciso de teclas financeiras. Então, em juros simples ainda, a gente pode ter a situação, né, de o contexto nos perguntar sobre o índice. Então, o contexto fala que o rendimento foi de 5 mil, o valor investido foi de 50 mil por 5 meses. Quanto que rendeu? Qual que é a taxa? Então, a gente faz essa conta. Nesse caso, gente, ó, pergunta para vocês novamente. O que eu faço primeiro? O contexto informou que os juros é de 5 mil, que o capital é de 50 mil e o prazo é de 5 meses. Então, ele está perguntando qual a taxa. O pessoal está lembrando aí de colocar o nome no chat. Não esqueçam de colocar o nome e o RA no chat. Acho que a Misty entrou na aula passada e colocou o nome no chat depois que a gravação encerrou. Aí, nesse caso, o nome dela não apareceu, mas ainda bem que eu notei que ela colocou o nome depois. Aí eu dei presença para a Misty. Agora, vocês, por favor, não se esqueçam de colocar o nome e o RA aqui. Voltando para a questão, o contexto informou que os juros é 5 mil, que o capital é de 50 mil e que o tempo foi em 5 meses. Qual foi a taxa desse negócio? O que eu faço primeiro? O que a gente fez primeiro da outra vez? Na outra a gente multiplicou primeiro, né? Foi. Nessa eu não sei, professor. Então, aqui eu também posso multiplicar primeiro, Ianca. Né? Porque, ó, não tem aquela história que a ordem dos fatores não altera o produto? Então, os 5 mil aqui eu copio, certo? Eu vou ter o sinal de igual e não importa que eu tenha 50 mil e o i no meio, né? Se a gente inverter os fatores, a gente pode mentalizar que eu tenho 50 mil vezes 5. Estou invertendo a ordem dos fatores. Não importa, e invertendo a ordem dos fatores, o resultado não muda, né? O produto não muda. Então, só para trazendo aí os 5 aqui para frente, só para deixar bem claro. Então, a gente pode rearmar na nossa cabeça o que? A conta desse jeito. Então, a gente, como a Ianca lembrou, que da outra vez a gente multiplicou primeiro, então aqui eu posso fazer essa multiplicação. Quanto que dá 5 mil vezes 50 mil? Não, 5 vezes 50 mil. 250 mil. 250 mil. Vezes I. E o que a gente fez? E que a gente pode estar fazendo aqui agora? Isolar o I. Se a gente isola o I, o que eu faço com 250 mil? Passa para o outro lado dividindo. Isso. Vai ficar 5 mil dividido por 250 mil. O resultado dessa conta é o valor de I. Quanto que dá essa conta aí? 5 mil dividido por 250 mil, gente, por favor. 0,02. Deu 0,02. Aí, principalmente nas taxas, gente, o que eu falei? A gente não pode esquecer de todas as casas. Dá só 2 casas? Cinco mil dividido por 250 mil.
É o 0,02. Muito bem. E 0,02, que é igual a I. E teve gente aí que a fórmula informa para nós o índice. E a pergunta da questão é qual a taxa. Se eu sei a taxa, não, se eu sei o índice, o que eu faço para publicar a taxa? Multiplique por 100? Isso, exatamente. Então a gente pode falar que a taxa, nesse caso, é igual a 2,00%. No nosso padrão de publicação, o índice 0,02 vezes 100 é 2%. Então, qual foi a taxa desse negócio? Né? 2%. 2%, para completar e ficar muito claro, ao mês. É uma taxa boa ou uma taxa ruim, gente? Foi um negócio bom ou foi um negócio ruim? Acho que foi bom, professor. Foi bom, gente, muito bom. Por que muito bom? Porque praticamente ele é 4 vezes melhor que a poupança. A poupança ela não rende 0,5% ao mês. Então a gente tem aí uma taxa que é de 2% em um mês só. Então foi 4 vezes melhor que uma poupança a grosso modo aí. Né? Agora, essa observação importante, né? Não esquecemos da compatibilidade, não é? Se eu trabalho prazo em meses, o resultado da minha fórmula vai ser uma taxa mensal. Se eu trabalho meu prazo em anos, o resultado da fórmula vai ser o quê? Uma taxa anual. E assim por diante. Dependendo, se eu trabalho uma taxa diária, taxa dia. E assim por diante. Então, isso é muito importante a gente não esquecer. Então, uma fórmula, ela pode estar fazendo para nós o quê? Situações de problema envolvendo o capital ou envolvendo o índice, né, a taxa, ou envolvendo ainda os juros. E também envolvendo o tempo. Tudo bem? Agora sim, alguém quer perguntar algo? Vou virar a página. Então, agora sim, os juros compostos. Né? Então, a gente pode perguntar pelo montante, pelo capital e pela taxa. Se a gente pergunta pelo montante, o contexto precisa informar para nós qual o valor da capital, qual o valor da taxa e qual o valor do tempo. E a gente faz a leitura do contexto, substitui na fórmula dos juros compostos e faz a conta. Nesse caso, gente, agora, se a pergunta é qual o montante, que conta que a gente faz primeiro? Primeiros parênteses, professor? Primeiros parênteses. Então, a gente vai ter lá, montante igual os 5.000. No parênteses, eu tenho 1 que soma 5 centésimos. Essa conta vai dar 1,05. Se eu já fiz a operação dentro do parênteses, o parênteses cai. E aí, agora a gente tem a operação de potência. Ainda dá para fazer conta. Que conta que a gente faz primeiro? A potência. A potência. Não é? Regra para vocês, ou dica para vocês aí. Aquilo que a gente aprende depois, a gente faz primeiro. O que eu aprendi primeiro? Multiplicar ou potenciar? Eu aprendi primeiro a multiplicar e depois fazer potência. Então, agora, na aplicação da fórmula, então a potência ela tem prioridade antes da multiplicação. Então, a gente faz a potenciação primeiro e depois multiplica. Quanto que dá 1,05 elevado à quinta?
Acho que 1,25. 1,25? 1,05, 5 eleva. Com 9 casas decimais, gente, vai dar isso aqui, ó. Montante igual. Aqui, essa igualdade implica nessa outra igualdade, que é o montante igual aos 5.000, vezes... Ó, essa potência deu 1,27628,1563. Se eu tenho uma calculadora normal, gente, uma calculadora comum, o que eu faço? Eu pego essa calculadora e vou pegar 1,05 vezes 1,05 igual, já elevei ao quadrado, vezes 1,05 igual, elevei ao cubo, vezes 1,05 igual, elevei à quarta potência, vezes 1,05 igual, vai dar esses 27.628,1563 com 9 casas decimais. Então, isso é a potência, 1,05 vezes ele mesmo, 5 vezes. Então, a gente, na prioridade, fez a potência primeiro e deu esse resultado. Tá claro isso, gente? Tá claro, professor. Aí a gente vai usar quanto? Porque nas calculadoras nem todas mostram. Vai ser 1,28, por exemplo? Então, gente, ó, minha sugestão deixa o número no display. E deixando o número no display, você usa esse número que está no display, né? No caso do Paulo Henrique, o final deu 2, né? E isso também acontece em algumas calculadoras. Algumas calculadoras, elas não fazem o arredondamento no final. Se a gente trabalha com grandes clientes, esse arredondamento aí no final que não aconteceu, ele é um problema. Agora, se a gente trabalha com pequenos clientes, isso não é problema, não é? Então, se eu tenho um grande cliente investindo comigo R$ 1 bilhão, né? Então, esse cliente vai perder dinheiro na calculadora do Paulo Henrique. Agora, se eu tenho um cliente que lá está investindo R$ 10.000, na calculadora do Paulo ou na minha calculadora, não vai ter problema de perda de grana. Mas as calculadoras precisam fazer arredondamento. Por isso que o mercado usa o Excel ou a HP. Perguntas aí, gente. Em tese, todas as calculadoras deveriam estar usando o critério do arredondamento. Tem até HP, né, grátis, que baixa e que não arredonda, né? Então está numa configuração que não está perfeita, né? E o A resultado? potência que a gente fez? Fala, Welton. O resultado. Ah, sim. Mas o resultado da potência está claro para todo mundo? Para mim está claro. Os Tá. colegas eu não sei. Cleide, ó, como resolver? O mercado, ele usa HP ou o Excel, né? Então, a gente não pode, em operações financeiras, estar usando outra calculadora. Tudo bem? Mas, como eu falei, assim, eu já trabalhei com grandes clientes. Eu fiquei quase 5 anos trabalhando com grandes clientes. Eram, como que é? Clientes comprando aviões, comprando transatlântico, comprando frotas de caminhões, comprando frotas de veículos, né?
Então, eram grandes negociações. Aí eu precisava estar trabalhando com equipamento que fizesse esse arredondamento mesmo, né? Eram grandes contratos, né? Fiquei 5 anos trabalhando com grandes clientes, os clientes VIPs do grupo mercantil Finasa. Então, nesse caso, não dava para trabalhar com qualquer calculadora. Tinha que ser... Aliás, eu trabalhava até com 3 HPs, né? Eu tinha 38, eu tinha 41 e eu tinha 67. E fui treinado, né, para trabalhar com esses grandes clientes com essas calculadoras HP na época. Tudo bem? Então, se eu estou numa planilha eletrônica no Excel, eu não vou ter problema nenhum. Tá bom? Agora, então a gente fez a potência na calculadora comum e agora é só pegar na pergunta do Elton, eu fiz a potência primeiro. Eu não tiro esse número do display da máquina e já saio fazendo conta com esse número do display da máquina. E aí eu consigo não dar desvio. Eu estou com a minha calculadora agora no celular comum. Todos os números estão lá. Então, vezes 5.000, não tirei o número, não apaguei o número. E fiz a conta de vezes. Aí, qual que é a resposta? Então, essa igualdade implicou que esse montante ele é igual... Alguém fez essa conta? Esses 5.000 vezes esse número com todas as casas aí. 6.381, 40, 78, 10. Isso. Então, 6. Copiando aqui da minha calculadora. 381,4078. A minha calculadora no celular, ela está dando 4 casas só. Na calculadora do Elton está dando 6 casas. Né? Mas isso não vai afetar o nosso resultado, ou na minha ou na dele, porque aqui é um pequeno valor. Então, esse montante arredondado, publicado com 2 casas decimais, eu vou ter lá o 6.381, vírgula quanto? R$ 41. É isso aí. Tem uma pergunta aqui, subtrair um da fórmula. Nesse caso, ainda não. A gente não está trabalhando com a taxa, né? A gente não está publicando uma resposta que seja a taxa, Gabriel. A gente está publicando uma resposta que é montante. Se eu publico uma resposta que é o montante ou uma resposta que é o capital, né, que é um dos valores, ou o tempo, aí, no caso, eu não preciso tirar o 1 da fórmula. A gente só tira o 1 da fórmula quando a gente coloca na resposta o valor da taxa. Então, a resposta aqui é 41. Então, publicando aqui, para ficar claro numa prova, que montante... Então, vai ficar assim, ó, resposta, 2 pontos... montante igual, vou colocar como prefixo, que eu gasto menos caneta, 6.381,41. R$ 6.381,41. Então, essa é a continha do montante. Podemos fazer o próximo exemplo? Qual o capital? Sim, professor. Então, indo para essa pergunta do capital, o contexto ele nos informa o montante, ele quer saber o capital, informa a taxa e informa o tempo. A gente substitui na fórmula e o que a gente faz primeiro? A potência, né?
Opa, não. Perdão, professor, parêntese. O parênteses. Então, eu tenho lá... naquilo que eu falei para vocês, o que eu aprendo depois eu faço primeiro, né? O que altera essa ordem de prioridade para nós? Os parênteses, né? As chaves e os colchetes. Então, isso altera a ordem de prioridade. Então, nesse caso, apesar de a operação de soma é a primeira que a gente aprende, não é? Mas aí o que acontece? Essa operação está dentro de um parênteses. Se ela está dentro de um parênteses, ela precisa ser feita primeiro. Ela tem prioridade na formulação. Ok? O parênteses eu preciso fazer primeiro. Então, vai ficar lá 5.000 igual esse capital que multiplica o 1 mais 0,05, que a gente já viu que dá 1,05. E depois a gente tem aí a potência. Agora sim, a gente tem aquela situação. Para meio entendedor, meia palavra basta, né? É isso daí, Gabriel Vicente? Vamos lá. 5.000 igual a C, que multiplica 1,05 elevado a 5. Gente, ó, essa conta de 1,05 elevado a 5, a gente já fez, né? Ela está aqui. 1,05 elevado a 5 deu esse número daqui. Ele não vai mudar. Eu vou copiar esse número, trazer ele aqui para essa conta, não é? Vai ficar assim, 5.000 igual capital ponto 1,05 elevado a 5 vai dar esse número aí. E a lógica matemática não muda, né? Eu preciso isolar o C, né? Se eu isolo o C, esse número 1,27, ele passa para o outro lado, dividindo 5.000. Aí o capital fica isolado. Quanto que dá essa conta, gente? O 5.000 dividido por esse 1,27. Um, dois, sete, meia, professor? 1,276. Eu vou testar aqui também. 27.628, 15.63, igual. Opa, meu número deu diferente. Repitam aí, gente, ó. 5.000 dividido por 1,276, né? 276, 281, 563. Igual. Quanto que deu, gente? Cinco mil dividido por aquele número lá. 12762 1563. Então, deu diferente para mim. Quanto que deu? 12762. Então, isso é o resultado da potência. Se eu pegar esse 5.000 dividido por esse 12762, 81563, qual que é o resultado dessa conta? 5.000 dividido por esse 1,27 com todas as casas.
Isso, 3.917, vírgula 6308, é isso? 6308, 32, 323, 323, 422. Deixa eu ver se... Como está o meu display aqui? 63083. Até aí tá certo. No meu celular tá aparecendo só 5 casas. E no caso do Will, aparece 9 casas. Muito bom. Chegaram nesse número aí, gente? O 5.000 dividido por 1,27 com todas as casas dá 3.917. Sim? 3917 3.917. 63. Isso. Aí, na resposta, como que a gente publica esse número? 3.917,63. Porque o número que some na terceira casa decimal é o zero. Então, por ser um zero, a casa anterior não se altera. A gente tem um exemplo de, em juros compostos, como que a gente descobre o capital, e a gente vai exercitando a hipotência, vai exercitando arredondamento, vai exercitando publicação. A gente vai mobilizando aquilo que, informação que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, os recursos que a gente tem, e chega no resultado. Vai construindo a competência da matemática financeira. Perguntas? Gente, ó, por causa do tempo, e a gente pode dedicar isso também para na próxima aula, e a gente esclarece, o que eu faço? Vocês têm esse exercício, qual a taxa, para a gente está discutindo aí na semana que vem. E eu vou tentar colocar alguns exercícios também, eu vou subir para essa semana, para que vocês possam estar fazendo aí para a semana que vem. E a gente fixa isso que vocês pediram. Pode ser? E a gente Pode ser. encerra por hoje. Antes tem a pergunta de como foi a aula para vocês. Para mim foi excelente. Tudo bem? Então, esse exercício, qual é a taxa? Ou esse exemplo, qual é a taxa? Fica como exercício para a aula que vem. E eu subo mais um roteiro aí de exercícios. Tá bom? E aí com os exemplos e com vocês exercitando isso antes, né? Eu acho que fica fácil. Vocês têm um trabalho em grupo que é o Quiz 6 para estar fazendo, e em cima disso que a gente trabalhou hoje, eu acho que ajuda e facilita, né? Vocês têm mais essa semana para construir o resultado do Quiz 6. O Quiz 7, eles são perguntas aí de tempo que você dedica, sobre questões de empreendedorismo. Então, são coisas assim para que a gente possa se conhecer melhor. Que bom, Paulo. Que bom que... Mas podem jogar pedra. Se, por exemplo, não foi uma pedra, mas a sugestão que foi dada aí sobre exercícios, então a gente acrescenta. Acho que é possível incorporar e a gente vai aprimorando o que a gente está fazendo aqui. Tá bom? Então, acho que é isso. E na semana que vem também tem alguns conceitos mais teóricos da gestão financeira. A gente vai conhecer um pouquinho aí sobre o mercado financeiro, conhecendo aí sobre os agentes que a gente tem
situação. Isso a gente também trabalha na semana que vem. Acho que é isso, gente. Vocês têm o canal da Karina para estar falando comigo. Algumas perguntas surgiram essa semana. Fiquem à vontade. Eu só não consigo ser tão imediato na resposta, mas a gente vai atendendo vocês na medida do possível. Graças a Deus, eu estou com uma boa agenda aí lotada. Então, eu estou encerrando aqui a gravação, mas eu estou por aqui e vocês podem perguntar.